Oi, gente, hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto importante com vocês, que é o filtro solar. O uso de filtro vem sendo muito debatido, já foi motivo de muitas fake news, inclusive que o próprio filtro causava câncer. Então, achei importante a gente falar sobre esse assunto e como eu queria abordar um pouquinho mais, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Vou colocar aqui algumas dúvidas que alguns pacientes me relatam diariamente. Primeira dúvida e básica: qual é a diferença entre bloqueador e protetor solar? Essa nomenclatura é antiga, ela foi retirada do mercado justamente por essa confusão que se causava, porque a pessoa que usava o bloqueador, ela achava que estava totalmente protegida e acabava se expondo mais ao sol e não reaplicava, e não é verdade, era mais uma jogada de marketing. A tendência mundial é uma padronização nos rótulos dos filtros solares, justamente para não acontecer esse tipo de confundimento. E antigamente também outra coisa que acontecia era a numeração dos filtros solares, que não era limitada, hoje em dia é limitada. Acima de 99 a gente coloca como 99 mais, né? Antigamente a gente via 100, enfim. Por que isso? Porque esse número que vem geralmente na embalagem é o referente à proteção ultravioleta tipo B, que é o que causa câncer de pele, e aí a pessoa também tinha uma falsa sensação de estar mais protegida, e na verdade, em relação ao UVB, após o fator 30, essa variação não é tão grande. Porém, para o VA, que é relacionado à mancha e outros danos na pele, como envelhecimento, e para quem tem fotodermatoses, é muito importante que quanto mais alto seja o filtro, melhor é. Por quê? A medição do UVA não é tão específica quanto a do VB. Como que a gente sabe qual é a proteção do filtro UVA? Geralmente a gente calcula sendo 1/3 da proteção UVB. Então, se um filtro é 30, a proteção dele para UVA é 10. Se o filtro é 90, a proteção para UVA é 30, então aumenta muito. Então, para quem tem doenças cutâneas, isso é muito importante. Em relação à proteção a câncer de pele, o mais importante do que ter um fator tão alto é a reaplicação desse filtro. A gente normalmente acaba indicando um fator mais alto possível, justamente porque a gente sabe que os testes são feitos com uma quantidade de filtro que ninguém aplica normalmente na pele. É uma quantidade surreal, absurda, a cosmética seria impossível e só realmente quem tem doenças gravíssimas costumam aplicar, e mesmo assim essas pessoas não têm, a maioria delas, né, não tem acesso ao filtro por questão financeira. Enfim, acabam utilizando outros artifícios como proteção solar, como roupas, chapéus, lenços. Então, novamente, tem muita coisa sobre filtro solar que hoje a gente sabe. Alguns outros tipos de radiação, como a luz visível, infravermelho, que também influenciam na pele. O mais importante, então, é aplicar o filtro solar regularmente. Isso é o mais importante. O que é regularmente? Durante o dia, de 3 em 3 horas. Para ser mais fácil, grosseiramente falando, de manhã na hora do almoço e à tarde, tá? Se você tá na praia, de 2 em 2 horas. Se tá praticando exercício físico embaixo do sol, aí esse tempo fica menor ainda. Uma coisa que é muito importante falar. Às vezes a pessoa fala aqui no consultório comigo que não tem tempo e às vezes esquece, não quer passar porque a cosmética fica muito ruim. Mais importante é ter uma barreira física. Então, passa o seu filtro solar de manhã, pode ser o sem cor mesmo, de preferência que seja com cor para quem não usa maquiagem, tá? Porque aí você vai ter uma barreira a mais. Mas se for o sem cor, passa a maquiagem em cima. Alguns corretivos de maquiagem, eles apresentam mais óxido de ferro e dióxido de titânio em maiores quantidades que muitos filtros, então você vai estar protegida do mesmo jeito, tá? O importante é reaplicar na hora do almoço, se for um pó compacto com filtro solar, se for um corretivo que tenha esses óxidos na composição,
E se for andar no sol e tudo mais, e não tiver esse hábito de ficar usando regularmente o filtro, boné, tá? Com trama bem fechada, de preferência dessas lojas que vendem já com fator de proteção, que na verdade nada mais é do que a trama do tecido. E sombrinha, isso é uma coisa fácil de fazer, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês esse vídeo sobre filtro solar e estou à disposição aqui para retirar outras dúvidas. Beijo, boa semana!